Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou o cego total e total também é o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. É isso aí, galera, a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores chegou ao fim e aquilo que a gente já imaginava acabou de fato acontecendo. O Bolívar meteu 3-2 no Milionários. Chamou a atenção também o Milionários ter conseguido fazer 2 gols no Bolívar, né? Mas enfim, Bolívar ganhou e assumiu de novo a ponta do grupo E, a ponta do nosso grupo. Eles agora têm 6 pontos, Flamengo está com 4, Milionários 1 e o Palestino 0. Bom, por um lado, é muito bom pra gente porque já destaca logo o Bolívar como a principal força do grupo ao lado do Flamengo e já descarta praticamente o Palestino e por que não dizer o Milionários. Flamengo com isso fica com a sua classificação mais segura, porque quando tá todo mundo embolado ali com 3, 4 pontos, a parada fica meio que se decidindo nas rodadas seguintes, então qualquer deslize acaba se tornando mais fatal, né? Mas não, quando dois clubes já despontam ali na primeira, segunda, terceira rodada, então a parada fica um pouco mais desenhada e mais clara. Então o Flamengo vai se classificar, o Bolívar vai se classificar e o confronto entre os dois clubes se tornam fundamentais. Acho que é justo que o Flamengo perca na altitude de 3.600, porque o Bolívar realmente é muito forte dentro de casa, e é mais justo ainda que o Bolívar tome uma sapatada nossa dentro do Maracanã. Agora, o que não pode de jeito nenhum é o Flamengo perder pontos para o Bolívar no Maracanã. O empate já se torna terrível, terrível demais para as nossas pretensões de classificação. Já pegamos o Milionários na altitude, quando formos enfrentá-los no Maracanã também a vitória é fundamental. É aquilo, os 3 jogos no Maracanã são fundamentais. O Palestino já foi, falta o Bolívar e falta o Milionários. Flamengo conseguiu um empate interessante contra o Milionários, embora a vitória tivesse sido o melhor resultado, obviamente, né, já que estávamos ganhando de 1-0 e com um jogador a mais. As circunstâncias do jogo diziam que devíamos sair com os 3 pontos, mas não. O negócio desandou, deu tudo errado e já era. Mas conseguimos um ponto, o que em termos de classificação foi muito bacana. E, cara, a derrota contra o Bolívar se torna algo dentro do planejado. Claro que ninguém quer que o Flamengo perca, eu não tô aqui falando isso achando que o Flamengo deve perder, não. Eu acredito que a derrota não seria o pior dos mundos, sabe? Mas tá aí, essa é minha humilde análise, espero que vocês entendam. Libertadores está avançando, um time que está fazendo feio ao pobre do Botafogo. O Botafogo perdeu novamente, segunda rodada, segunda derrota. Grêmio também perdeu, segunda rodada, segunda derrota. Palmeiras está lá na dele fazendo seu campeonato igual a gente, né? Flamengo, Palmeiras são sempre grandes forças dentro desta competição e é isso aí. Vamos que vamos, porque a chave virou, o foco agora é Campeonato Brasileiro, Brasileirão que tem início amanhã, sábado 13, né? E vários jogos já estão se anunciando. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasileirão, algumas projeções e uma outra notícia de modo breve. Mas antes, por favor, meus amigos e minhas amigas, cheguem juntos aqui com o Fla Cegueta, ativem o sininho das notificações, se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos. Deixem seus comentários, seu like, seu compartilhamento, ajudem o projeto com seu engajamento. Além de tudo, seu engajamento ele é gratuito, não custa nada, então ajudem o canal. Caso também você que está me assistindo queira se tornar um apoiador, um patrocinador ou um parceiro do canal divulgando qualquer serviço, qualquer produto, enfim, envie um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's de Zico, tá certo? Ficarei no aguardo de braços abertos, esperando ansioso. Olha aqui, Flamengo, meu irmão, vai morder uma grana do Vasco. Vai e vai mesmo e tem que morder mesmo. O que acontece? O Vasco da Gama está interessado em comprar um volante que pertence a gente, pelo menos 50% deste volante pertence a gente, que é o Hugo Moura. Hugo Moura teve poucas oportunidades conosco, foi formado no Ninho do Urubu, nas bases do Flamengo. Flamengo, vendo que ele não teria muito futuro no plantel rubro-negro, começou a emprestá-lo para outros clubes, Brasil afora, mundo afora até. Inclusive ele passou uma temporada no Curitiba, parece que ele foi para o Japão também, mas nunca se firmando. Ele voltou para o Flamengo em 2022 e em 2022 o Flamengo conseguiu empurrá-lo para o Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense gostou do futebol do garoto e comprou 50% do seu passe por 6,6 milhões de reais. 50%. Agora o que acontece? O Vasco quer comprar o Hugo Moura. O que vai acontecer? 50% do valor oferecido pelo Vasco ao Atlético Paranaense ficará com o Flamengo. Então é isso. O Flamengo vai pegar metade do valor que o Vasco vai pagar pelo Hugo Moura. A negociação entre Vasco e Atlético Paranaense está avançando, deve acontecer, vai acontecer, é provável. Bem ou mal, o Vasco tem dinheiro porque é 777 investe pesado neles lá. Então é isso aí, daqui a pouquinho pinga um dinheiro no clube, no cofre rubro-negro, um dinheiro vascaíno, né? Sempre bom arrancar dinheiro dos otários, essa que é a grande verdade. Bom, do mais é isso, tem a apresentação oficial do Carlinhos no momento que você está assistindo esse vídeo. Talvez a apresentação já tenha acontecido, já que ela foi por volta de 2 horas da tarde, 3 coletiva. Eu vou ficar atento ao que ele tem para dizer, né? Espero que ele traga uma coletiva interessante e espero que, acima de tudo, ele agregue valor técnico ao elenco. É bem provável que o Carlinhos entre como titular na estreia do Mengão contra o Atlético Goianiense no próximo domingo, qual eu vou falar daqui a pouquinho. Olha aqui, Brasileirão, tá, vamos partir logo para essa parada aqui. Saiu no Transfermarkt o ranking dos clubes que possuem os maiores elencos dentro desta competição. Obviamente, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, enfim, estão encabeçando a parada. Os elencos mais valiosos são esses, os 10 primeiros pelo menos, que eu lembro de cabeça. Palmeiras é o primeiro colocado com um plantel avaliado em 1,2 bilhões. Cara, impressionante como o Palmeiras tem valor. Mas também é muito por conta daquela loucura empregada à venda do Endrick, né? O Endrick está avaliado aí pelo Transfermarkt em quase 300 milhões, 290 e tantos milhões. Loucura, meu irmão, loucura total. E o segundo colocado ali, o Rafael Veiga também, mais de 90 milhões. Desde quando o Rafael Veiga vale mais de 90 milhões? Mas tá lá, é um elenco inchadíssimo em termos financeiros e, cara, é muito mais caro. Essa que é a grande verdade. Baseado aí nas estatísticas, nos números, é muito mais caro do que o elenco do Flamengo. 1,2 bilhão, enquanto o Flamengo está avaliado em 900 milhões. É o segundo colocado nesta lista. Na terceira colocação, surpreendentemente, aparece o Corinthians, que embora esteja com os pires nas mãos e devendo a Deus e o mundo, o elenco do Corinthians é avaliado em 600 e tiquinho de milhões, né? Na quarta colocação, Fluminense, com 590 e pouco, quase 600 milhões. Para mim, o elenco do Fluminense seria mais caro que o do Corinthians, mas não. Ainda está um pouquinho atrás do que o do Corinthians. E na quinta colocação, surpreendentemente, também aparece o Internacional de Porto Alegre. Aparece por quê? Porque neste ano, nesta temporada, eles fizeram um investimento interessante, comprando alguns jogadores, parece que Borrell, Fernandinho, o próprio Thiago Maia. Então eles investiram um pouco pesado e assim subiram nesta tabela. Então o quinto elenco mais caro do Brasileirão de 2024 pertence ao Internacional de Porto Alegre. Depois vem o São Paulo, 400 e pouco. Na sétima colocação, todo poderoso Galo de Minas, o Atlético Mineiro, né? Mas não chega nem a 500 milhões, o Flamengo é mais de 500 milhões mais caro do que o Atlético Mineiro, essa que é a verdade, quase 500 milhões na verdade. Aí depois vem o Grêmio na oitava, o Bragantino, nono colocado, né, com um plantel mais caro, e na décima colocação o investimento do John Textor, que, enfim, tá lá no Alvinegro só jogando dinheiro fora, porque bota dinheiro e não ganha nada. O Botafogo tem um 10º plantel mais valioso da bagaça. Depois vem Vasco e vem todo mundo, né? Mas é isso. Mas como grana não entra em campo, né? O Campeonato Brasileiro já tem seus favoritos, obviamente, mas enfim. Por exemplo, os favoritos, segundo a imprensa esportiva, estão naquele senso comum. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e estão colocando uma quarta força como o Internacional de Porto Alegre. Bom, eu tenho as minhas preferências, obviamente o Flamengo para mim é um favoritaço, Palmeiras vai estar sempre brigando por conta do seu plantel, né? Talvez a gente tenha que tomar cuidado com essa questão de arbitragem, esse novo patrocinador do campeonato aí, que é a tal da... Não é mais a Pixbet, eu não sei qual é a Betano, né? Que agora é Betano Brasileirão, então ela patrocina o Atlético Mineiro, já debati isso aqui no canal, então devemos ficar atento à arbitragem, essa coisa toda. Mas Flamengo é o grande favorito, Palmeiras segue ali na cola. Porque eu coloco o Flamengo à frente do Palmeiras? Não é pelo coração não, e sim pela organização e pelo treinador, sabe? O Flamengo, pô, de fato foi o time que mais se destacou nessa temporada, então obviamente, já que ele se destacou mais do que o Palmeiras, automaticamente ele se torna mais favorito que o Palmeiras. Então para mim o Flamengo é o número 1, Palmeiras é o número 2, não coloco o Atlético Mineiro na terceira colocação como favorito, eu coloco o Fluminense, ninguém apontou o Fluminense, mas eu coloco o Fluminense.
Fluminense, assim, cara, eu acho que o Fluminense deveria fazer 2 pequenos ajustes para iniciar de vez a temporada. Seria eles os quais? Talvez contratar um lateral esquerdo, né? Talvez contratar um lateral esquerdo. Talvez contratar, não um zagueiro, mas talvez contratar mais um meia, mais jovem, mais veloz, mais agudo, sabe? Um meia ofensivo, um ponta direita talvez, sabe? E, enfim, um qualquer daquele ali. E um atacante, um fazedor de gols pra, sei lá, cara, às vezes quando o Cano não estiver bem. É isso, eu acho que fazendo alguns ajustes no plantel. E outro ajuste fundamental é tirar o Fernando Diniz. Eu acho que o mal do Fluminense é o treinador Fernando Diniz. Tá, ganharam a Libertadores, mas ficaram só nisso. Tomaram uma saraivada do Manchester City e de lá pra cá só fizeram bobagem, só fizeram vergonha. Então, eu acho que o Fernando Diniz deveria cair, o Fluminense trazer um treinador mais lúdico, mais sólido nas suas convicções e com menos loucura e arrogância na cabeça, sabe? Aí sim o Fluminense cresceria esportivamente, tecnicamente, se tornaria um problema também para a gente Flamengo, né? Mas eu coloco, ainda assim, coloco o Fluminense como o terceiro favorito da disputa do Brasileirão. Aí sim, aí depois a gente pode colocar Galo, Internacional, não vejo condições do Inter lutar pelo título, né? Para mim o Grêmio tem mais condições, embora esteja rateando aí na Libertadores, mas o Grêmio tá com um time mais ajustado pelo Renato Gaúcho, enfim. Então, não coloco o Inter não, coloco o Grêmio. E a partir daí não interessa, né? Agora, os rebaixados, as projeções para os rebaixados. Todo mundo tá tratando que serão aqueles 4 que subiram a Série A, Criciúma, Atlético Goianiense, Vitória, Juventude. E estão colocando o Cruzeiro também como possível candidato ao rebaixamento. Eu coloco o Vasco da Gama, porque historicamente, desde 2019, o Vasco é sempre favorito a ser rebaixado. E ano sim, ano não, eles acabam caindo. Então, como eles não caíram ano passado, esse ano eles irão cair, né? Agora, pergunto a vocês, deixem aí nos comentários para vocês os 3 principais favoritos a título e os 3 principais favoritos a rebaixamento. Eu não quero nos 4, quero só os 3. Coloca aí para mim nos comentários para a gente poder debater este assunto, beleza? Para vocês, os 3 que irão brigar pelo campeonato e os 3 que irão de fato cair. Vou aguardar aqui o comentário de vocês. Olha aqui, agora vamos fechar o vídeo falando sobre as últimas do Flamengo relacionadas à sua estreia contra o Atlético Goianiense, jogo no próximo domingo, 4 horas da tarde. Não terá transmissão ao vivo pela Globo, mas pay-per-view, entre outras fontes escusas da internet, tá aí para todo mundo ver, né? Eu particularmente gosto muito de dar transmissão do rádio, então para mim é tudo tranquilo. Tite está estudando um time alternativo, é provável que ele venha com um time completamente mesclado, mesmo porque parece que o Pedro apresentou desgaste, parece que o Varela apresentou desgaste, parece que ele deve poupar o Léo Pereira, ele poupou o Fabrício Bruno na última rodada, agora deve poupar o Léo Pereira, enfim, então vai ter mudanças sim significativas dentro do time. Cara, isso é muito chato porque os mesmos 3 pontos da primeira rodada têm os mesmos pesos dos 3 pontos, ou o mesmo peso dos 3 pontos lá da última rodada. Então, para mim, a gente deveria sim entrar com um time forte, um time bom para tentar arrancar logo, meu irmão, os 3 pontos para ficar sempre figurando ali em cima, sabe? Em cima, porque a tabela já começa na ordem alfabética. Então, o Flamengo já começa meio que tá entre os 10, mas tá ali fora do G4. Então, pô, meu irmão, acho que a gente deveria já começar com um acelerador lá no fundo e arrancando os 3 pontos. Aí quarta-feira tem o São Paulo, domingo Palmeiras. Então, porra, assim, irmão, 9 pontos, sabe? Enfinha o pé na parada e arranca 9 pontos logo na competição. Eu acho que esse é o meu pensamento, e se a gente vasculhar aí a mente dos torcedores, acho que todo mundo pensa do mesmo jeito. Mas enfim, Tite não pensa assim. Tite que erroneamente já declarou que vai priorizar competições. Banana, babaca, otário, vacilão, frouxo, medroso. Esse é o Tite. Então assim, ó, Varela sendo poupado, entra o Everton Araújo. Uma baranga, mas é o que temos, já que o Wesley ainda continua lesionado. Pedro vai dar espaço ao Carlinho, veremos a estreia do Carlinhos. Pô, vai ser interessante, no final das contas vai ser interessante. Vamos ver até onde esse jogador pode ir. Na zaga, se ele poupar o Fabrício ou o Léo Pereira, talvez vai de fato ter a estreia no Brasileirão do garoto Cleiton. Estão falando que ele pode ganhar chance, mas acho que é uma temeridade de trazer o Cleiton. Bota Davi Luiz, meu irmão. Davi Luiz, Léo Ortiz, pronto, tá bom pra caramba. Ou Fabrício Bruno e Ortiz, não interessa. Bota os caras aí. Não vem com o Cleiton não, porque também é sacanagem, já vai calhar demais com o elenco. Meio campo,
não sei o que pode acontecer, não sei se ele vai poupar o Arrascaeta que está vindo de uma sequência forte também. Ele deve manter o De La Cruz. Acho que seria até interessante botar o De La Cruz um pouquinho mais para frente para voltar a ser um cara mais agudo, fazendo talvez a função do Arrascaeta, mas poupa o Arrasca. Então, De La Cruz, Luiz Araújo, Eric Pulgar e, enfim, quem mais de volante ali? O Igor Jesus, talvez, ou o próprio o Vitor Hugo, não sei, sabe? Mas vai ter mudanças significativas em praticamente todos os setores do Flamengo. Espero que o Flamengo ainda assim encontre seu conjunto, encontre sua liga e, como disse, que arranque os 3 pontos, porque é fundamental sim começar a competição com o pé direito. Falaremos mais desta partida nos próximos vídeos e saindo grande novidade, obviamente eu aqui as atrarei. Por favor, não se esqueça de deixar aqui nos comentários os 3 que irão disputar de fato o título e os 3 que irão de fato cair para a Série B. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras, muito obrigado, valeu.